Glória a Deus. Irmãos, abra suas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 30. Capítulo 7, desculpa, versículo 30. Atos 7, 30. Amém? Atos 7,30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, sentados mesmo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, Senhor. Que a sua palavra seja revelada à nossa mente, que a sua palavra possa ser eficaz no nosso coração, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nós te suplicamos que a sua palavra venha penetrar, Pai, no mais profundo das nossas almas. Que a gente não saia daqui sem entender o que o Senhor tem para falar com os nossos corações hoje. Que nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, revela-te a nós através da sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, meu Deus. Amém. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Parece que a gente está escutando uma conversa de outra pessoa, a gente chegou no meio da conversa e está falando desse negócio aqui. Passou 40 anos e, de repente, no meio do deserto, ele se encontrou com um anjo no meio das chamas de uma sarça que ardia. Irmãos, hoje é um domingo e, a princípio, você vai ficar pensando assim, o que tem a ver domingo com uma sarça que ardia, com Moisés e Estevão no livro de Atos? É muita coisa, né? Parece que uma coisa vai sobrepor na outra. Hoje é domingo e você sabe por que a gente está reunido aqui hoje num domingo? Por que o nosso culto é no domingo? Por que a gente não faz o culto no sábado? Por que, como os adventistas, a gente não guarda o sábado e faz o culto no sábado? Por que tem valor para nós o dia de domingo? Por que esse dia é tão significativo? O domingo fala para a gente sobre a ressurreição de Cristo. O dia em que o justo ressuscitou após ter se entregado pelos injustos. Lembra da gente sobre a redenção das nossas almas. O terceiro dia, quando tudo, enfim, fez sentido. Quando todas as coisas convergiram em um homem ressuscitado, Jesus Cristo, o justo. O domingo fala para a gente de que Deus descansou no sábado, né, no Shabá, que lembra para a gente descanso. E aí o judeu se cumprimenta falando Shabá, Shalom. Percebe a raiz? Shá. O sábado é exatamente isso, descanso. Shabbat, Shalom, descanso e paz. O que isso tem a ver com essa sarça? O Shabbat é a plenitude. É o sétimo dia da criação, onde Deus olhou e viu tudo o que ele tinha feito e abençoou a criação. Ele descansou porque finalmente ele viu plenitude no que ele tinha feito. E esse sábado, para a gente no português é sábado, vai apontar para o negócio que vai acontecer depois de muitos anos, lá na frente. Esse sábado, que é um descanso e a plenitude do Deus, vai ser substituído pelo domingo, que vai ser agora o 8º dia. Você consegue imaginar isso? Mas a semana só tem 7 dias. Jesus podia ter ressuscitado no sábado, mas ele ressuscitou no domingo, marcando assim o primeiro dia de uma nova criação. Marcando assim o primeiro dia de uma nova era. Esse é o domingo, a ressurreição de Cristo. Marcando assim o primeiro dia para poder efetuar
de maneira eficaz essa nova criação, novas criaturas em Cristo, na plenitude de Cristo. E ainda, o que isso tem a ver com essa sarça que arde? O que isso tem a ver com a vida de Moisés, então? A gente tem que entender que essa história que a gente pegou aqui no meio do caminho, tem um cara que está contando essa história, o nome dele é Estevão. E toda vez que eu penso em Estevão, na história de Estevão, eu me lembro que Estevão era um cara com um grande potencial. Sabe, um potencial gigantesco. Porque se você ler o capítulo 7 inteiro, você vai ver a pregação que Estevão faz. Era um jovem com a vida toda pela frente e um futuro muito promissor. Era um jovem que tinha tudo para dar certo. Mas será que ele deu errado? O que é dar certo aos olhos de Deus, então? Qual que esse potencial todo que Estevão tem? E aí eu já quero começar a gente falando o seguinte. Eu sei que você acha que você precisa se amar mais. Você precisa ter mais amor próprio. E a gente está lendo a história aqui que Estevão falou. Estevão era um cara que não tinha amor próprio. E eu vou te falar ainda mais. Você precisa ter menos amor próprio. Você precisa se amar menos. E você precisa amar Cristo mais. Você precisa ter a mente e o coração de Cristo. Porque o seu amor próprio não resolve nada. O seu amor próprio vai inchar o seu ego, vai inflamar. Mas o seu amor por Cristo vai te fazer desfrutar e conhecer uma vida nova, dessa nova criação em Cristo. Então, para a gente já começar a esclarecer as coisas, se ame menos. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo, porque você já se ama demais, nós já nos amamos demais. E nós precisamos nos amar menos, e nós precisamos amar a Deus. Dessa maneira, o amor de Cristo vai estar no nosso coração pelo próximo. E é isso que importa no final das contas, se não é o amor de Deus, o amor por Deus, o amor do Filho. De que vale a nossa vida? Sem Cristo, a gente não é nada. Então, todo esse potencial gigantesco que Estevão tinha, aparentemente, no final da história, a gente vai chegar lá, já estou dando spoiler, aparentemente vai acabar chegando em lugar nenhum. Porque, assim, eu não sei se você já leu o capítulo 7 todo, mas Estevão morre no final. Um jovem tão promissor, sabe, com tanto potencial. Eu sei que você pensa que você tem tanto potencial, a gente tem tanto potencial, mas a verdade é que no nosso coração falido, a gente só tem potencial para pecar. Esse é o nosso potencial. Sabe, Satanás, o primeiro coach, isso que ele falou com Adão, vai lá, você consegue viver sem Deus. Essa é a mentira que nós escutamos todos os dias de nós mesmos, do pecado que está no nosso coração. Satanás tentou tentar Cristo em Lucas 4, e ele fala assim, você não é o filho de Deus? Você não é o Deus? Então, vai lá, transforma essas pedras em pão. Faz alguma coisa para você mesmo, Jesus. Você ficar aí passando fome. A tentação de sair da missão. A tentação de não cumprir o que era o desejo de Deus. E Jesus vence ele através da palavra. Então, a gente entendendo agora qual deve ser a nossa posição diante da redenção, eu quero falar para vocês sobre a redenção. Sobre tudo o que tem a ver Moisés, essa sarça que ardia, esse anjo no meio dessa sarça ardendo, e a redenção das nossas almas. Então, no contexto aqui, Estevão ele está passando por uma acusação, ele está sendo acusado. E a gente vai ver que ele está sendo acusado injustamente. Vamos ler aí no 6, 11 ao 14, capítulo Atos 6, 11. Então,
subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram. Levando-o ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então Estevão estava passando por essa acusação. Ele tinha acabado de ser consagrado, foi um dos primeiros diáconos da história da igreja. E ele tinha acabado de entrar no ministério. Tinha acabado de começar tudo. E aí, de cara, o que ele vai fazer? Vai pregar a palavra de Deus. Que erro, né, de Estevão, irmãos? Vai falar sobre Jesus, o Nazareno. Vai ser acusado de coisas que ele não disse. E aí, a partir do capítulo 7, Estevão apresenta sua defesa agora. E ele vai falar. O sumo sacerdote pergunta para ele: porventura é isso assim? É isso mesmo que esse povo está falando? Você está falando contra a lei, você está falando contra o Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí você vê que ele começa a falar que o Deus deles, o Deus que eles adoravam de uma maneira templocêntrica, porque tudo para eles até hoje gira em torno do templo. Eles achavam que a presença de Deus era o templo. E aí Estevão já começa falando: gente, o Deus da glória, o Deus que nós servimos, ele apareceu para Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia. Ele não apareceu para Abraão em um templo. E aí ele vai discorrer sobre a história dos patriarcas, até chegar na história de Moisés. Ele vai falar sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, sobre José, até chegar em Moisés. E aí o resumo do que Estevão está falando é o seguinte: Deus, ele não está preso a templos feitos por homens. Ele não está preso a templos feitos por mãos de homens. E eles ficam revoltados contra Estevão. Como que Estevão vem falar isso aqui no templo? Que Deus não está preso no templo? Como que a gente vai agora conseguir dominar as pessoas se elas não dependerem mais do templo? E aqui a gente já começa a ver que Cristo, o Deus que nós servimos, ele excede a lugares. O que Jesus fala com a mulher samaritana? Vai chegar o tempo que vocês vão adorar nem nesse monte e nem lá. Eu procuro verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, independente do lugar. E aqui no capítulo 7 de Atos, a gente tem esse encontro do Novo Testamento com o Antigo Testamento, com o Velho Testamento. A gente tem encontro de Estevão, um jovem promissor, e ele começa a contar, discorrer a história da igreja no Velho Testamento. Está na boca dele, irmãos. É um exímio pregador. De tudo isso aqui, de todas essas histórias, a gente vai ver o seguinte: ele fala de Abraão, ele fala no versículo 7, no versículo 6, e falou Deus a Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. E depois disso sairão de lá e me servirão nesse lugar. E aí ele vai falar no versículo 9, os patriarcas, os filhos de Jacó, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele. E ele vai discorrendo toda a história. E aí a gente vai ver que vai chegar lá no 17. Como se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, no versículo que a gente leu lá atrás,
a promessa que Deus fez a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Isso aqui, para os religiosos que estavam ouvindo, isso aqui era uma ofensa. Como que Estevão vai falar isso? Que Deus não dependeu de templo nenhum para juntar o seu povo? Que Deus esteve cuidando do seu povo quando o seu povo estava longe? E ainda mais, ele vem falando que no Egito, quando Moisés estava lá no Egito, ele só citou terras pagãs. Moisés estava lá no Egito e foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras, e Deus chamou esse Moisés. Aqui a gente vai vendo que em todas essas situações adversas, Estevão sempre faz um parêntese. Mas Deus estava com ele. Mas Deus prometeu que ia cuidar dele. Mas Deus prometeu que ia fazer isso por ele, que ia fazer aquilo. Mas Deus guardou. Era formoso aos olhos de Deus. Estevão vem fazendo uma exposição do que é o livro de Atos. Ele vem falando sobre esse Deus que conduz todas as coisas, sobre esse Deus da providência, que em meio a todas essas situações totalmente adversas, Deus providenciou, Deus guardou. E aí a gente vai entender o que Estevão está falando também, desse Deus poderoso, que providencia, e que nós precisamos depender dele. Porque mais para frente, a gente vai ver aqui no versículo 23, o que Moisés faz. Então, um ponto pacífico em todo o livro de Atos, na história de Estevão e na história dos patriarcas, na história de Israel, um ponto comum é que Deus é um Deus da providência, é um Deus fiel, é um Deus que guarda todos a quem Ele tem chamado. E aí, ainda mais, sobre a providência, para mim, um versículo que eu tenho muito gravado no meu coração é Atos 1:7. Quando os apóstolos vão perguntar para Jesus, e quando vai ser esse tempo em que o Senhor vai restaurar Israel? Ele fala assim, não vos compete saber. Não vos compete saber o tempo que o Pai tem guardado para essas coisas. Então, a gente vai entendendo, durante o livro de Atos, esse pano de fundo do que está acontecendo, que nós precisamos depender de uma providência. Que nós precisamos aprender a esperar em um Deus que provê. Mas que provê no tempo dele. Que um Deus que conhece todas as coisas. Não é que estava lá a Trindade no céu, aí eles olharam um para o outro e falaram assim, vixe, Adão vacilou lá. Alguém vai ter que descer. Quem vai descer? Aí Jesus olha... Vai ser eu? Esse cordeiro, irmãos, foi imolado antes da fundação dos séculos. O plano de Deus é soberano em todas as coisas. Esse Deus tem tudo planejado debaixo da sua mão. E aí a gente chega no versículo 23. Quando completou 40 anos, veio a Moisés uma ideia. Ele teve um insight, teve uma ideia. Veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Ele ficou 40 anos sem se lembrar quem era o povo de onde ele veio. E aí, quando ele fez 40 anos, ele teve a ideia, eu vou visitar meus irmãos. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Na hora que ele vai lá visitar o povo, ele vê que tem um irmão seu, de Israel, que está sendo tratado de maneira injusta. E ele vai defender. Meu irmão, eu vou defender. E ele matou o egípcio que estava oprimindo seu irmão.
Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. E em algum momento dessa história, Moisés já tinha certeza que ele seria o libertador de Israel. E aí ele achou que os irmãos também saberiam disso, obviamente. Eles, porém, não compreenderam, eles não entenderam o que estava acontecendo. No dia seguinte, Moisés se aproximou de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Então Moisés, ele tem um problema que ele quer resolver. Ele entendeu que ele tinha uma missão para fazer na vida dele. Ele entendeu que ele foi chamado para ser o libertador de Israel. Ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E aí ele falou assim: eu vou lá resolver esse negócio, aí eu vou visitar meu povo, vou visitar os meus irmãos. Só que aí o que acontece? A gente vê aqui escancarado o plano de Deus no pacto da sua aliança. Lá no versículo 8, Atos 7, 8, Deus deu para Abraão a aliança da circuncisão. E assim nasceu Isaque, e Abraão circundou ao 8º dia. Essa circuncisão é como se fosse um exame, uma cirurgia de fimose, só que faz ao 8º dia. Então, não tem dificuldade com o menino. E aí Deus deu essa circuncisão da aliança para Abraão. E a gente vai ver qual é o plano de Deus nesse pacto que ele fez com Abraão, nessa aliança, que é a redenção. Moisés vai lá tentar resolver o seu problema. Ele tem uma missão para cumprir. Essa redenção aponta para que o homem se glorie apenas no Pai, para que o homem se glorie apenas em Deus. Isso é uma redenção. Não é uma redenção que aponta para nós. Não é uma redenção que aponta para Moisés, um grande guerreiro que resolveu o seu problema. Ele foi incapaz. Leia comigo no versículo 29. E aí, quando eles falam: acaso você quer me matar como fizeste ontem ao egípcio? Eu sei quem que você é, Moisés, você não é bonzinho, não. Versículo 29, a essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Moisés foi resolver o negócio, e aí ele falou assim: vixe, eu arrumei, foi mais problema para mim. Eu vou resolver isso aqui com as minhas mãos. Eu vou dar o fora daqui. Porque o povo lá do Egito, não tem como eu voltar para lá, mas eu matei um egípcio. Eu matei um guarda. E agora o meu povo tá contra mim também, o que eu vou fazer? Moisés foi embora, fugiu. Essa redenção só acontece através da nossa dependência absoluta. Só acontece através da nossa dependência imediata do Pai. Moisés foi incapaz de resolver, ele fugiu. Ele não tinha como lidar com aquela situação. E ele fugiu. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 1:30. Versículo 29, 1 Coríntios 1:29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Todo o bem do pecador redimido é Cristo. Todo o nosso bem é Cristo. Cristo é cada uma dessas coisas nas nossas vidas. Cristo, Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa redenção. Por isso que tudo aponta para Cristo.
E aí Estevão está sendo acusado de falar contra Moisés, de falar contra a lei, de falar contra os profetas. Ele está falando, não, gente. O que eu estou falando para vocês é que tudo que aconteceu até hoje aponta para Cristo. Tudo isso se cumpre em Cristo. E aí ele foge para o deserto. Ele vai ser um peregrino, agora andando a ermo, sem ter para onde ir. O que você faz quando você tenta resolver as coisas com as suas próprias mãos? Tem coisas que a gente não tem como resolver. E aí a gente chega no versículo 30. Moisés no deserto, no versículo 29. Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian. E no 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto. Num lugar onde ele não tinha expectativa nenhuma. Ele já estava lá com 2 filhos. Moisés já tinha resolvido a vida dele. Ele já tinha resolvido os problemas que ele tinha criado, um em cima do outro. Ele resolveu. Ele arrumou um serviço. Ele arrumou uma família. E aí ele foi viver a vida dele. E assim, você está fugindo do que Deus tem te chamado? Você está tentando resolver o seu problema? Assim como Moisés, às vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba resolvendo nosso problema, não resolve, a gente arruma outra solução. Mas eu quero falar para vocês aqui hoje sobre uma verdade, que esse Deus da providência é um Deus que age na sua graça. É um Deus que age de maneira eficaz. Essa graça, ela é irresistível. Não dá para resistir. Eu sei que você acha que no seu coração você tem se sustentado. Mas como a gente lê em 1 Coríntios, todo o nosso bem flui de Cristo. É em Cristo que nós temos isso, e é por Cristo. E eu sei que você tem achado, que você tem resolvido as suas coisas, mas está suprimido aí dentro. E volta e meia acaba vindo à tona toda a pessoa problemática que você é por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado. E aí o que acontece? A perseverança de um chamado, segundo o chamado do Pai, o chamado eficaz, perseverança do santo. No versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai. Moisés tentou produzir uma vida nova para ele. Agora vocês vão entender o que isso tem a ver com o domingo, o que isso tem a ver com hoje. Moisés tentou produzir em si ser um novo homem. Moisés tentou agora criar uma nova vida. O homem caído no seu pecado, ele é incapaz de criar uma nova vida. Talvez você tenha fugido e tentado resistir ao Espírito Santo até hoje. Mas nós somos incapazes de criar a vida. A vida só flui de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. A vida só flui dessa Santíssima Trindade, onde o Pai e o Espírito e o Filho chamaram a criação todas as coisas. E como está lá em 2 Coríntios 5,17, um feito mais glorioso do que a própria criação. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura em Cristo. Você é incapaz de ser uma nova criatura fora de Cristo. Em Cristo nós somos chamados a ser novas pessoas. Então, Efésios 2 fala o que para a gente? O homem caído, ele é incapaz de produzir uma nova natureza. O homem caído, ele é incapaz. Incapaz. Nós somos incapazes. Cada vez que a gente tenta se resolver, a gente pode até se iludir. A gente acaba tropeçando de novo. Isso mostra o quê para a gente? A nossa dependência total. A nossa resistência à dependência, às vezes, sim. Mas o Espírito Santo vem no deserto, onde você acha que ninguém está te vendo. Nesse deserto que você acha que você está escondendo das pessoas quem você é de verdade. E aí eu quero falar outra coisa com você que talvez isso vai te chocar demais. Mas olha só, você tem que parar de tentar ser santo. Você tem que parar de tentar ser essa pessoa que você não é. Somente o Espírito Santo de Deus, somente Cristo, a gente leu em 1 Coríntios, Cristo é para nós a nossa santificação.
Quando você chegar diante de Deus com o coração contrito e sincero, e ali, sozinho, no deserto, quando o Espírito Santo te tocar, não resista, irmão. A gente vai ver o que acontece com quem resiste e tenta resistir. O Espírito Santo é implacável. O nosso Deus, ele é implacável. Você tem que parar, então, de tentar ser essa pessoa que você não é. Se você é um pecador, assuma-se agora, pecador. Eu sou um pecador. E eu não tenho nada para apresentar a Deus. Mas em Cristo, nós somos chamados para uma vida nova, para ser uma nova criatura, ter uma nova mente e um novo coração. Vamos continuar. Versículo 31. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Ele olhou para aquela sarça ardente e tem uma voz saindo do meio dela. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Então, o que essa sarça ardente, que ardia, queimava e não se consumia? O que Jesus está falando aqui para Moisés? O que Deus está falando para Moisés? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele não estava no templo. E aí a gente volta de novo no que Estevão estava falando. Ele estava no deserto. Mas onde habita o Espírito Santo de Deus, ali é um lugar santo. E aí ele continua falando, eu vi o seu gemido. Eu vi com efeito o sofrimento do meu povo. Eu sou o Deus que vê, eu sou o Espírito que habita no meio do meu povo. Eu sou o Deus que vê todas as coisas. Eu vi e eu desci para libertá-lo. Aí Moisés fala assim, você desceu? Como assim você desceu? E aí agora ele fala, vem agora, e eu te enviarei ao Egito. E aí esse vem agora aqui, irmãos, no original, no grego, é um imperativo. Ele não está falando para Moisés assim, Moisés, quem sabe, se você vier, a gente pode dar certo e fazer uma parceria. Ele está falando, vem agora. É um imperativo. E eu te enviarei. Eu sei que você tem fugido até hoje. Mas vem agora e eu vou te enviar. Não importa mais o sofrimento. Que eu vou mudar, eu faço novas todas as coisas. Versículo 35. A este Moisés, e aqui Estevão está falando agora. A este Moisés, a quem negaram conhecer. A esse Moisés que eles falaram, és tu, quem te colocou de juiz entre a gente? Então a esse Moisés a quem negaram conhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Esse os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. E ele começa a contar como foi que aconteceu todas essas coisas. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E aqui Estevão já começa de novo a mexer na onde que é o cantinho do coração deles. Na onde que está a idolatria deles. Sabe aquele Moisés que vocês adoram? Aquele Moisés que vocês acham que é o sumo profeta? Ele falou sobre Cristo. Ele falou sobre o Cristo a quem eu sirvo. É este Moisés que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. E olha o que Estevão está falando aqui. Sobre o coração do povo, sobre o coração dos pais, sobre o coração do povo de Israel. Então você está falando, não importa o lugar,
tem Cristo no seu coração, o Espírito Santo tomou seu coração, você pode estar no lugar que for. Aquele povo estava com Moisés, e estavam caminhando com o tabernáculo, mas no seu coração, eles queriam voltar para o Egito. No seu coração, eles queriam retroceder. O nosso grande problema é o nosso coração. O nosso grande problema é as coisas que nós almejamos que não glorificam a Deus. O nosso grande problema é, às vezes, querer a nossa vida de outrora, sendo que Cristo está apontando para uma vida nova, para uma nova criatura, novos céus e nova terra. Versículo 40, eles disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Moisés saiu, o que o povo fez? Vamos fazer deuses. Vamos celebrar a velha vida do Egito. Vamos celebrar de onde que Deus nos tirou. Nós temos saudade. Nós temos saudade da nossa vida carnal. Nós queremos celebrar isso. Naqueles dias fizeram então um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Lembra disso aqui, irmãos? Alegrando-se com as obras das suas mãos. Então eles fizeram coisas, produziram ídolos para si e se alegraram com isso. Eles produziram deuses para si e se alegraram com isso. E aí ele continua, ele cita algumas passagens do Antigo Testamento, ele continua no 44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. E aí Este Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. E lá em 1 Crônicas 17, a gente vai ver que Deus vai falar com o Davi assim: Davi, você quer fazer um templo para mim? Você, Davi, eu sou Deus. Eu criei todas as coisas. E ele faz uma citação aqui de Isaías 66. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu repouso? Aonde eu vou descansar? Vocês vão fazer casa para mim, onde que eu vou descansar? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Não foi a mão do Senhor que produziu tudo isso tudo? Vocês querem fazer uma casa para o Senhor? E aqui agora, Estevão começa já a apelar para o povo. Porque até então, ele estava expondo a história dos patriarcas, do que aconteceu no deserto, a história de Davi, de Moisés. Como que o tabernáculo, então, eles transformaram isso num templo. E como Deus não era preso ao templo. Como que o Espírito Santo habita em gente agora. Como que você sozinho não é templo do Espírito Santo, mas vós sois. Nós, em comunhão, somos templo. Tanto faz, se fechar a igreja, a gente faz um culto na praça. E esse Espírito Santo vai habitar no nosso meio. Porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí Estevão vira para eles e fala o seguinte, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Lembra que a gente falou da circuncisão? Esses homens, eles criaram templos para si e fizeram templos com as suas próprias mãos. Ele fala no 48, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. A palavra aqui no grego é a mesma palavra que ele usou para falar antes do povo que esperou Moisés sair para fazer o bezerro e para fazer deuses por mãos humanas. É a mesma expressão, a idolatria do povo. O que aquele povo queria? E aquele povo faz um templo e acha que porque está no templo, agora está com Deus. Ele está falando, não é isso não.
não é uma religião, é muito mais do que isso. Religião é o termo que a gente usa para nos religar a Deus. E a religião, a verdadeira religião, é a religião de Cristo. E os homens criaram uma religião para si. Depois do silêncio de Deus, lá depois de Malaquias, o judaísmo agora começa a se dissolver em facções. Começa a se dissolver em como se fossem várias seitas. E aqui o que ele está falando, gente, vocês têm que lembrar, lá no início, como é que era. Como que era esse povo que dependia totalmente de Deus. Como que Deus foi fiel à sua aliança. Como que Deus encontrou Moisés no deserto, depois dele ter desistido de tudo. E fez a sua fidelidade prevalecer contra a mágoa de Moisés, contra as dores de Moisés. Fez a sua fidelidade, a sua aliança prevalecer contra as adversidades de Moisés. Você tem que se lembrar desse Deus. Esse Deus que chamou Abraão, quando não existia templo ainda. Esse Deus que chamou Abraão e fez uma promessa para ele. Você tem que lembrar desse Deus que é fiel, que provê. Vocês têm que ter uma dependência total desse Deus. E aí, irmãos, aí sim, a gente vai ver o verdadeiro fruto de um avivamento, porque o livro de Atos é a história de um avivamento. E eu quero te perguntar, você tem coragem de viver um avivamento? Você quer viver um avivamento? Quando a gente lê lá em Efésios 2, o homem é impossível de produzir vida. A gente nunca vai conseguir produzir um avivamento. Mas Deus, por sua providência, Ele produz em nós. Ele nos vivifica, Ele nos chama ainda mortos. E aí, somente esse homem que entendeu agora que ele precisa morrer, é que ele vai viver. Vamos ao versículo 51, o que Estevão fala com eles? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aos que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês se tornaram traidores do Cristo. Vocês criaram ídolos para si. Vocês se tornaram traidores do justo. Vocês estão querendo viver a sua independência. E essa semana foi a semana da independência. E eu tenho um grito para fazer para você. Não é de independência ou morte, não, irmãos. É de dependência ou morte. A nossa dependência total de Deus. Fora dele não há vida. A nossa dependência total dele em todas as coisas. Independência é morte. A vida fora de Cristo é morte. A nossa tentativa de autossantificação e autojustificação é morte. Mas em Cristo nós somos vivificados. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E eu quero te perguntar, será que nós na nossa religião, na nossa tentativa de ser tão religioso, quantas vezes alguém já tentou fazer uma coisa melhor para Deus e a gente chega a ranger os dentes? Assim, moço, mas fulano está querendo ser santo demais? Ele vai virar um anjo? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Depois que Estevão falou para eles isso, incircuncisos de coração e de ouvidos, eles agora se enfurecem contra Estevão. E esses incircuncisos, lembra para a gente o quê? Que eu falei sobre a cirurgia. Lembra sangue, lembra uma ferida. E ele está falando aqui, vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. O seu coração não foi ferido, o seu ouvido não foi ferido. Essa palavra não te feriu. Essa palavra, a palavra do Senhor não feriu o seu coração. Lá em Atos 2,37, depois de Pedro expor a verdade do Evangelho, todos que estão ali falam que nós estamos sentindo nosso coração compungido, nosso coração está ferido.
Nosso coração está machucado com essa palavra que você está falando. O que nós vamos fazer então para herdar o reino de Deus? O que nós vamos fazer para morar com Cristo? E aí Pedro fala uma coisa: arrependam-se. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua vida errada, dos seus ídolos. Se arrependa, encontre vida nova em Cristo. E circunciso de coração e de ouvidos. O seu coração já foi ferido pela palavra de Deus? O Espírito Santo já machucou seu coração com a palavra de Deus? Porque aqui a gente está lendo a história de um homem, a gente está falando de Moisés, e a gente começa a migrar para a história de Estevão. E aqui agora a gente está lendo a história desse jovem tão promissor. E depois que o coração dele é ferido, que ele é machucado pela palavra do Senhor, ele não tem outro sentido de viver. Ele não tem outro sentido de ser. Porque ele já morreu para ele mesmo. E agora ele está disposto a morrer pela causa de Cristo. Ouvindo eles isso, enfureciam seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, você diante da imagem de Cristo, em pé à destra de Deus, quando você chegar lá no grande dia, e falar assim: me mostra as suas mãos, o que tem nas suas mãos? Quando você chegar lá, porque Estevão, ele vê isso, para ele é motivo de paz e alegria. Irmão, sabe qual que é o meu conforto de chegar lá no dia do Senhor? É que eu vou chegar lá para o Senhor e falar assim: Senhor, nas minhas mãos eu não tenho nada. Eu não fiz nada. Mas eu trago as marcas de Cristo. Eu tenho Cristo. Cristo fez tudo por mim. Eu nunca fui capaz de fazer nada. Mas Cristo fez por mim. Em Cristo eu tenho santidade. Em Cristo eu tenho santificação. Em Cristo eu tenho justiça. Em Cristo. Mas eu não tenho nada. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Esses homens agora se enfurecem contra Estevão. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Irmãos, será que a gente está disposto a dar a vida por Cristo? A sua vida tem algum valor ainda? Se a sua vida tem algum valor ainda, eu quero te convidar a entender o que é a vida verdadeira. Porque a nossa vida aqui é vã se não for vivendo uma nova vida, uma nova criatura, sendo uma nova criatura. Se não for vivendo essa vida com a mente de Cristo. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Para aqueles que são chamados pelo seu propósito. Romanos 8, 28. E ainda mais, o que é esse propósito? Sermos feitos à imagem de Cristo. Somente esse homem, Estevão, somente o homem morto é que entendeu o que era a vida. Ele entregou a sua vida porque ele já tinha a vida verdadeira. Ele já tinha a vida de Cristo. Se coloque de pé, vamos orar. Tem uma oração de A.W. Tozer, e eu quero ler ela para vocês. Eu quero te convidar a abrir o seu coração diante de Deus nesse momento. Para de tentar ser alguém diante de Deus. Para de tentar ser santo diante de Deus. Seja quem você é. Com o coração agora sincero. Vamos confessar ao Senhor tudo que a gente tem feito. E o quanto nós queremos. Se você não quer, fala isso com Ele também. Peça a Ele para produzir um desejo verdadeiro em você. A.W. Tozer. Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde
teme desistir de seus brinquedos. Não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro. E não procuro esconder de ti o terror que seria essa separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, extirpa do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que se têm tornado parte integrante deste viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali sem qualquer rival. Então tornarás glorioso o estrado dos teus pés. Meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porquanto tu mesmo serás o sol iluminador, e ali não haverá noite. Em nome de Jesus. Ora, irmão, fale com o Senhor nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui perante Ti, meu Deus, o Deus glorioso, o Deus grandioso em todas as coisas, para declarar que não existe outro Deus como Tu, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, assim como o Senhor falou com Ezequiel, produz uma vida verdadeira em nós. Transforma, Pai, os nossos ossos secos em uma vida plena, em uma vida que vai desfrutar da Sua bondade, do Seu amor, meu Deus. Nos aviva em Cristo, nós não somos merecedores de nada, nós não temos nada, Pai. Nas nossas mãos só existe pecado. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, transforma nossa mente, transforma nossa vida, meu Deus. Tem misericórdia de quem nós somos e de quem nós almejamos ser. Tem misericórdia, Pai, dos nossos desejos. Nós acreditamos como está em Hebreus, Pai. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Nós temos um sumo sacerdote que pagou o preço, que tem compaixão pelas nossas vidas. Nós temos o pastor e nós não precisaríamos de nenhum pastor melhor que não fosse Cristo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, nos perdoa dos nossos pecados. Nós te confessamos nesse momento, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos maus caminhos e os nossos maus desejos, meu Deus. E nós te pedimos, produz em nós uma vida nova, uma vida verdadeira, produz em nós a mente de Cristo. Nós confiamos no Seu Santo Espírito poderoso em todas as coisas. Nós não temos capacidade, Pai, para produzir a nossa salvação. Nós não temos capacidade para produzir a nossa fé, mas nós servimos a um Deus que produz, que cria, que traz vida a todas as coisas a quanto Ele chama com a Sua voz. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, nos chama para a nova vida, nos chama, Pai. Faz brotar em nós e arder no nosso coração essa chama de vida, esse avivamento verdadeiro, Pai, aonde nós vamos viver agora de maneira plena, de maneira sincera, diante de Cristo. Que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos por Cristo, nós te louvamos pelo sacrifício da cruz, meu Deus. Sem isso, nada disso aqui teria sentido. Obrigado, Pai. Obrigado porque não depende de nós te suplicamos, meu Deus. Nos guarda. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de quem nós somos. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.